Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Terça-feira, 8 de outubro de 2024. Começa agora o Jornal Câmara Notícia, ao vivo, meio-dia mais 7 minutos. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência e participe. Mande a sua mensagem para o número do nosso WhatsApp. 19 é o nosso DDD. Para você que é de Campinas e região, pode ir direto no 978293776. Ou você tem a opção de enviar esta mensagem pelo nosso QR Code. Com a câmera do seu celular apontada aqui, para este QR Code, já aparece uma mensagem na sua tela. O WhatsApp da TV Câmara Campinas. Você aperta e aí você pode enviar o seu elogio, uma crítica construtiva, o que você quer assistir aqui no nosso telejornal, que a gente conversa ao vivo. Confira a partir de agora os destaques de hoje. Vereadora Guida Calisto questiona a Prefeitura sobre funcionamento, contratos, ecopontos, capacitação e melhoria das condições das cooperativas de reciclagem. Após determinação do Ministério da Saúde, Secretaria de Saúde de Campinas altera esquema vacinal contra a poliomielite. Comércio de Campinas está animado com a expectativa de alta nas vendas para o Dia das Crianças. E o quadro Na Ponta do Lápis dá dicas de como fazer para ter uma reserva financeira neste fim de ano. E atenção você motorista, hein? A partir de hoje até o dia 31 de outubro, a pista expressa da Avenida John Boy Dunlop, no sentido bairro-centro, vai ficar totalmente interditada por conta de obras do BRT. O repórter André Aranha está no local e tem as informações. Então, André, seja bem-vindo e boa tarde. Com certeza, Gabriel. Boa tarde para você, boa tarde para todo mundo acompanhando o Câmara Notícia. Portanto, vão ser 24 dias aí de interdição, mais precisamente até o dia 31 de agosto, às 5 horas da tarde, por conta justamente os trabalhos, né, que estão dentro deste contexto das obras da estação BRT que estão sendo realizadas por aqui. Mas para tirar todas as dúvidas, estou aqui com o Marcelo Carpenter, coordenador da fiscalização da INDEC, para conversar conosco e falar justamente sobre isso. Antes de mais nada, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, André, boa tarde a todos. Realmente é uma etapa, né, da obra que precisa ser feita. Nós estamos aqui na frente do Shopping das Bandeiras, então aqui vai ser uma entrega do piso rígido, que é a área que vai interligar aqui todos os terminais do BRT, né, que atendem a região do Ouro Verde e Campo Grande. Juntamente com essa obra, nós estamos aqui na construção da nossa passarela, né, para atender aos pedestres que utilizam aqui do espaço. Então foi feito todo um trabalho de logística, né, durante esse período que vai até dia 31 de outubro. Então a Hermantino Coelho, que é a principal alça, né, de desvio, foi feito um trabalho aqui de engenharia para proibir o estacionamento nas laterais, para que todo o trânsito que venha da região do Campo Grande, Olho Verde, passe aqui pela marginal e tenha um mínimo de impacto na questão da fluidez, tá? Então você que é usuário, que tem o seu veículo particular, e você que é usuário do transporte público, que utiliza todo aqui, os ônibus que vêm dos bairros, né, e os ônibus BRT, não se preocupe, porque o ponto de ônibus que está aqui ao nosso fundo vai ser lateralizado aqui para Hermano Penteado. Então o embarque e desembarque vai continuar sendo possível ser feito aqui na frente do Shopping das Bandeiras, porém não no eixo principal na John Boy Dunlop, mas aqui pela rua Hermano Penteado. Bom, quais as linhas que serão temporariamente, o senhor citou aí os ônibus, né, que serão temporariamente aí desativadas, Marcelo? Isso, André, na verdade nenhuma das linhas vão ser desativadas, tá? Elas só estão sendo reposicionadas. Todas as linhas que passam por aqui pelo eixo da John Boy vão continuar sendo passadas, né? Só que ela não vai ter mais o embarque aqui no eixo da John Boy Dunlop. Esse ponto que está na John Boy, ele vai ser remanejado aqui para Rua Hermano Penteado, né? Para que
faça o atendimento de quem desce por aqui e quem pega o ônibus por aqui também vai continuar tendo essa comodidade. Bom, então as linhas 210, não é? Que é terminal Campo Grande e terminal Barão Geraldo, né, Marcelo? Perfeito. Também a 211, Campo Grande, o Shopping Guatemi. Exato. Também a 212, terminal Itajaí, 213. Também a 214, Itajaí Semi-Expressa, 220, terminal Campo Grande. Também a 228 na Princesa do Oeste, 231 Satélite Iris 1, 289 também o Itajaí, além do Terminal Mercado, é isso? Perfeito, André. Todas essas linhas mencionadas vão ter ainda o seu itinerário, né, no mesmo eixo, no viário, apenas o ponto de ônibus que a gente vai estar fazendo um deslocamento para as laterais, para que o público consiga ainda ter esse atendimento, tá bom? Então, nós vamos estar com equipes aqui até o término da obra, numa média de 7 agentes, tá? Por período de pico da cidade, justamente para que qualquer intervenção que houver, né, numa quebra de um veículo, num sinistro de trânsito, né, uma possível colisão traseira, eles estejam aqui para de imediato fazer as remoções e que a gente tenha um mínimo de impacto aí na fluidez durante esse período, que é um período aparentemente curto, né? Mas a gente entende que o fluxo desse eixo aqui, ele é muito pesado, ele precisa de ter uma resposta muito rápida na remoção da intervenção para que ele continue fluindo bem. Bom, Marcelo, para o pessoal de casa entender direitinho, o trecho interrompido fica aqui entre o viaduto sobre a rodovia dos Bandeirantes e também o viaduto que permite o retorno ao acesso ao shopping. Exatamente, exatamente. Aqui na frente do Shopping das Bandeiras, aqui junto ao bairro Paulsurama, então todo o desvio que está vindo do bairro para o centro, ele vai ser deslocado aqui para Hermano Penteado e vai retornar logo após a passarela, né, tendo o seu fluxo aí normalizado. E também temos equipes da semafórica, né, que vão estar acompanhando, assistindo, dando um pouco mais de tempo de verde durante esse período de estreitamento, para que o público consiga chegar pelo menos ali até a região da rotatória do Londres, né? Com esse plano assistido da semafórica. Bom, para o pessoal também entender a questão do piso rígido aqui, né? Isso, André, esse piso que vocês estão vendo com uma coloração diferente, né? Esse piso aqui é um piso tratado, é um piso com uma malha, né, de concretagem e ferragem. Ela foi feita justamente para aguentar o trânsito pesado dos ônibus do BRT, né? Para que a manutenção desse piso, ela seja muito mais espaçada do que o trânsito normal com asfalto, né? Então é por isso essa coloração diferente e por isso esse trabalho, né? Às vezes um pouco mais demorado, porque precisa toda uma elaboração para que seja bem feito. Valeu, Marcelo. Para finalizar, então, haverá evidentemente um trabalho de conscientização, de orientação dos agentes da INDEC para os motoristas, enfim, que passam por aqui. Perfeitamente, André. Você que está nos assistindo, você que é usuário da região aqui, que passa por aqui, então você vai ter o agente de trânsito disponível em loco, né? Para estar tirando alguma dúvida, alguma informação. Qualquer sugestão, qualquer reclamação também, 118, você pode estar ligando o nosso Disque Trânsito. E no site da INDEC, nós vamos estar disponibilizando ali os itinerários de desvio, opções, né? Então fica a dica para você que vai utilizar esse eixo. Gente, nesse período até o dia 31 de outubro, saia um pouquinho mais cedo de casa, né? Saia com um pouco mais de antecedência, justamente porque você sabe que durante esse processo vai passar por aqui, vai ter um trânsito um pouco mais pesado, apesar de todo o esforço está sendo feito para minimizar, né, o trânsito. A gente vai pedir essa conscientização da população. Sai um pouquinho mais cedo de casa, você tem um pouquinho menos de dor de cabeça. Legal, muito obrigado, Marcelo. Estamos à disposição sempre. Valeu, muito obrigado, Marcelo, conversando conosco. Portanto, confirmando a informação, Gabriel, as obras vão durar aproximadamente 24 dias. Portanto, até o dia 31 de outubro, às 5 horas da tarde, eu volto com você. Tá certo, então, André Aranha, muito obrigado pelas informações. Quero agradecer também a disponibilidade do tempo e também as informações que foram passadas aqui. Ótimas explicações do Marcelo Carpenter, que é coordenador da fiscalização da INDEC. Então, motorista que estiver por perto, então, paciência redobrada, então, neste mês de outubro por conta das obras do BRT. A gente segue aqui com as notícias da metrópole, porque a Secretaria de Saúde aqui de Campinas alterou o esquema vacinal contra a poliomielite. Isso porque todas as doses do imunizante
que erradicaram a paralisia infantil no país vão passar a ser administradas por meio de injeção, conforme determina o Ministério da Saúde. Confira na reportagem o motivo da mudança e como fica o calendário vacinal aqui no município. A partir do dia 4 de novembro, não haverá mais nos centros de saúde de todo o país as famosas gotinhas para a dose de reforço contra a pólio. A recomendação é da Organização Mundial de Saúde, a OMS, e da Organização Pan-Americana da Saúde, a OPAS. Nós, da equipe do Devisa, a gente recolhe essas doses, leva para a central de vacinas e desse caminho para o Estado e do Estado para o Ministério, para que aí sim seja feito o descarte da maneira mais adequada. A coordenadora do programa ainda explica que a substituição é importante, porque a vacina injetável é mais segura. O grande benefício disso é que a gente não corre aquele risco mínimo de ter casos derivados da própria vacina. Então, como é uma vacina oral, ela é eliminada no meio ambiente, pode ser que uma pessoa suscetível, em contato com essa vacina, tenha ali a doença, claro, em outros graus, sem a gravidade toda, mas existia esse pequeno risco. Então, a partir de agora, com a vacina injetável, a gente continua garantindo a proteção da população sem correr nenhum risco. Então, a gente mantém o esquema básico, que são as 3 doses aos 2, 4 e 6 meses de idade com a vacina injetável. E a partir, então, do dia 4 de novembro, deixam de ser ofertados as 2 doses de reforço, que eram feitas aos 15 meses e aos 4 anos, para que seja aplicada uma única dose de reforço aos 15 meses com a vacina injetável. Por outro lado, quem ainda continua em cena é o Zé Gotinha, símbolo histórico da importância da vacinação no Brasil e que tem a missão de sensibilizar as crianças, os pais e responsáveis em todo o país. A pólio é uma doença considerada grave e caracteriza-se pela paralisia que, em geral, acomete os membros inferiores de forma assimétrica e irreversível. Dados do Ministério da Saúde indicam que desde 1989 não há notificação de casos de pólio no Brasil. As coberturas vacinais contra a doença, entretanto, sofreram quedas sucessivas. Nos últimos 5 anos, a cobertura vacinal da pólio ficou abaixo de 95% no município. Segundo a Secretaria de Saúde, apenas no ano passado, o índice ficou próximo da meta, atingindo 94,8% do público-alvo. Em 2021, por exemplo, a cobertura registrada foi a mais baixa, de apenas 84,8%. Desde 2022 para cá, a gente está numa curva ascendente, apesar de não termos atingido aí as metas, mas a gente está numa curva, está subindo, Então a gente vê aí uma luz no fim do túnel, existe essa possibilidade de alcançarmos os números adequados, sim, e todas as nossas estratégias são voltadas para essa população, Então, busca ativa, ação extramuro, então levar a vacina para a escola, estar atento quem são essas crianças, então realizar essa busca de maneira nominal. Então, são várias estratégias desenvolvidas para que a gente alcance as metas. Por isso, é fundamental manter as cadernetas de vacinação das crianças atualizadas. Não tem agendamento, vacina disponível em todos os centros de saúde, basta comparecer levando a caderneta de vacinação, se tiver o documento com foto, porque a gente sempre reforça para avaliar todo o cenário vacinal, Então, se tiver qualquer outra dose faltante, a gente já aproveita o momento e faz a atualização. 12:00 mais 21 minutos. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Estamos ao vivo nesta terça-feira e olha só, aqui em Campinas, o comércio está otimista com a chegada do Dia das Crianças. O setor espera um aumento nas vendas comparado com o ano passado. As vitrines das lojas já anunciam que o Dia das Crianças está chegando. Comemorado no dia 12 de outubro, o comércio aproveita para ganhar força nas vendas de produtos infantis. Esta data é a terceira mais esperada pelos comerciantes. A expectativa é que neste ano as vendas tenham um crescimento de 3,9% comparado com o ano passado. É um aumento que reflete a situação da economia nossa atual, o crescimento do PIB, a inflação controlada, mas poderia ser melhor porque a gente teve aí recentemente um aumento na taxa de juros da Selic, que isso pode retrair um pouco no caso de venda parcelada. A expectativa também é de um presente médio de R$ 169, que é uma média, pode ser um pouco mais ou até menos,
mas reflete a nossa percepção com relação a essa data. Os equipamentos eletrônicos deverão movimentar em torno de 159,3 milhões, 4,4% acima dos 152,3 previstos em 2023. E a mão de obra temporária deve expandir em 3,2% sobre as contratações previstas. Sempre que nós temos essas datas comemorativas com perspectivas de venda, o comércio procura fazer uma adequação da mão de obra que ele possui para atender bem o consumidor. Porque há um aumento na procura em ver os produtos, em ver a qualidade, ver se for roupa principalmente, né? Ver o tamanho, a qualidade, se serve para a pessoa que vai ser presenteada normalmente, claro que as crianças. Benedita é avó de 4 crianças e prefere investir seu dinheiro na área do vestuário. Roupa usa bem mais do que brinquedo. Brinquedo usa já, e descarta. Agora a roupa vai até rasgar, né? Possivelmente. E eles gostam? Gostam. Mariellen é cabeleireira e aproveitou o clima de calor para comprar o presente de sua filha Pietra adiantado. Comprei uma piscininha, né? E o preço até que foi um preço razoável. Não corre o risco do dia 12 ela pedir outro presente? Corre, com certeza. Pietra, você tá usando a piscina, gostou? Muito. Foi o esperado? Sim. Tem que aproveitar mesmo a piscininha, ainda mais neste calor. Já tem previsão do tempo. Hoje à tarde os termômetros podem registrar 37 graus aqui na cidade de Campinas. Bom, você que está nos acompanhando, sabe quais são os principais desafios nas empresas com a diversidade geracional? Confira agora como lidar com as diferenças. Diferente do que alguns pensam no espaço corporativo, a diferença de idade e gerações podem trazer alguns benefícios. E o trabalho flui muito bem, assim, essa diversidade de idade, de geração. Claro que durante o dia, durante nossas rotinas, às vezes a gente esbarra em algumas dificuldades, né, com essa nova geração, principalmente quando a gente fala em aspectos tecnológicos, né? Eles têm uma facilidade, uma rapidez, uma agilidade muito maior que a gente. E com isso, eu acho que a gente consegue fazer uma boa troca, né, com as nossas experiências de outros departamentos e outras áreas, e eles conseguem nos ajudar também com essa parte, principalmente a parte tecnológica. Conseguimos fazer essa super troca. Para os mais jovens, a diferença de idade proporciona aprendizado com os mais experientes. Eu sinto que tem momentos em que você vê que é muito nítida essa diferença da forma como você vai tratar sobre algo, a forma como ela enxerga principalmente essa questão do comercial, de como você vai fazer a venda, como você vai falar com o cliente. Para mim, principalmente no início, era totalmente diferente. Esse é o meu primeiro emprego ainda mais, era uma área totalmente nova para verificar, para eu poder aprender sobre. Então, foi uma experiência, assim, muito completa, eu posso dizer, em que você aprende de formas, assim, deslumbrantes, eu acho que podemos dizer. Em alguns espaços, a diversidade geracional traz alguns conflitos, mas a especialista em direitos humanos aponta os benefícios da diversidade no ambiente profissional. É um grande desafio, especialmente para as lideranças e gestores das empresas, porque devido à longevidade, né, que hoje a gente tem aí nas últimas décadas, desde 1940, esse processo de as pessoas vivendo muito mais, né, e se mantendo ativas. Então, a gente tem aí aproximadamente 31 anos a mais das pessoas hoje vivendo, né, com uma vida ativa. Sem dúvida, você tem os jovens que estão ingressando na carreira, né? E como é que as empresas podem fazer para que essas duas gerações convivam bem e contribuam, né, de uma forma positiva na produção dessa empresa, na operação? É criar realmente políticas onde você consegue aproveitar o que cada indivíduo, né, cada geração tem de melhor para dar. Então, acho que a base é o respeito. Então, as empresas realmente precisam incentivar
respeito, né, através de ferramentas, né, de comunicação e de interação dessas gerações diferentes, para que realmente a gente possa potencializar o que elas trazem de melhor, que é a inovação, né, porque os jovens normalmente vêm com ideias tecnológicas realmente que vão contribuir, mas os mais velhos, eles têm a experiência, eles têm todo um histórico que é muito importante ser mantido. E para as empresas que praticam essas políticas, o resultado chega de forma mais fluida e prazerosa. Isso me ajudou muito. A Magali mesmo, ela pode dizer que no início, quando eu cheguei aqui, era extremamente tímida, muito calada, não conversava direito, mas ter essa questão do pessoal com uma diferença de idade grande, você consegue ter um auxílio, porque eles conseguem ir ali, conversa com você. Olha como é bacana essa interação, essa conectividade com as gerações diferentes. Então só tem que agregar. Hora de falar sobre educação, porque o Cotuca está com inscrições abertas para os cursos técnicos gratuitos de 2025. As inscrições para os cursos técnicos gratuitos na modalidade B do Cotuca, o Colégio Técnico de Campinas, estão abertas até o dia 31 de outubro. Podem se inscrever candidatos que em 2025 estejam matriculados no segundo ano do ensino médio, em outra escola ou que já tenham concluído esta etapa. São mais de 400 vagas para os 9 cursos disponíveis. Eles são Segurança do Trabalho, Meio Ambiente, Desenvolvimento de Sistemas, Enfermagem, Mecatrônica, Indústria 4.0, Eletroeletrônica, Telecomunicações e Plásticos. Cada um tem o seu período, tá bom? Alguns cursos acontecem no período matutino e noturno, outros são somente no período vespertino, e aí somente lendo o edital para conhecer. O processo seletivo ocorre de maneira eletrônica e prevê como forma de ingresso a análise de histórico escolar. Se você quiser fazer a inscrição, você entra no exame.cotuca.unicamp.br e lá você tem, primeiro, o edital, que precisa ser lido para conhecer como é o processo, precisa já estar em mãos, eu vou dizer assim, o arquivo com o seu histórico escolar, e aí lá tem uma área de inscrição, você clica ali e acessa a página para preencher os dados e fazer a sua inscrição. Os cursos técnicos podem ser uma grande oportunidade para a inserção no mercado de trabalho, de acordo com a diretora associada do Cotuca. É uma possibilidade de já ter uma profissão, uma formação técnica no final do ensino médio, né? Assim, no mesmo nível do ensino médio. Eu entendo que o curso de profissionalização garante para ele já a entrada no mercado de trabalho, a possibilidade de entrar no mercado de trabalho numa área e com isso ter maiores chances para esse mercado. Hora das notícias do Legislativo, porque a Câmara Municipal de Campinas trabalhou pela melhoria das condições das cooperativas de reciclagem agora no ano de 2024. Os vereadores utilizaram as ferramentas legais para obter informações junto à Prefeitura. Somente a vereadora Guida Calisto protocolou 8 requerimentos questionando o executivo da cidade sobre funcionamento, contratos, ecopontos, reuniões e capacitação dos cooperados. Campinas tem 13 cooperativas constituídas legalmente que fazem parte do Programa Municipal de Economia Solidária da Secretaria Municipal de Trabalho e Renda, vinculadas ao Sistema de Gestão de Resíduos Sólidos do Departamento de Limpeza Pública da cidade. Basicamente, os serviços prestados reúnem a coleta e a triagem de material. A vereadora Guida Calisto apresentou 8 requerimentos de informação junto à Prefeitura de Campinas com caráter fiscalizatório. Sim, nós fizemos vários requerimentos.
cooperados, Campinas tem em torno de 13, 14, por aí, o número, né, de cooperativas que fazem essa coisa, né, da separação e da seleção, né, de resíduos sólidos. São locais que reúnem mulheres, reúnem famílias, pessoas numa situação de muita vulnerabilidade, que precisam, que sobrevivem a partir dessa atividade, da exploração dessa atividade. E a nossa preocupação é que a gente tenha uma política pública que possa dar um amparo que essas cooperativas, de fato, precisam. Para vereador, o papel dessas organizações é essencial para a sociedade. Primeiro, de tirar essa quantidade de mercadoria, né, de resíduos sólidos que contaminam o meio ambiente, que prejudicam o meio ambiente, prejudicam os rios, prejudicam o mar, as nascentes, né, toda a nossa situação ambiental, que é um número grande desses resíduos. A gente não chama mais de lixo, né, mas desses resíduos sólidos. As famílias sobrevivem disso, né, porque é uma atividade de remuneração, é a partir daí que elas tiram o seu ganha-pão. Cada requerimento foi redigido pensando na demanda específica de cada cooperativa. Uma precisa que arrume a sede, outra precisa que arrume a lona, outra precisa que preserve, conserve, arrume o maquinário, enfim. Seria de fato para nós importante do ponto de vista de ter uma política pública que vai acompanhar e socorrer um setor importante da nossa cidade. Para a presidente da cooperativa Santa Genebra, que destina 60 toneladas mês de material reciclável, falta reconhecimento do trabalho prestado. Eu acho que a nossa luta diária mesmo, né, é o não reconhecimento pelo setor público, né? Da prefeitura hoje. Uma das demandas dos cooperados é por capacitação. Essa capacitação é muito importante, né? Até porque nós precisamos também ter um olhar que a prefeitura, né, o setor de comunicação da cidade, precisa garantir campanhas que possam conscientizar as casas, as famílias, a fazer a separação desse lixo dentro de casa, né? Então, não dá para você jogar no mesmo local, no mesmo recipiente, lixo seco, né, que são plástico, que são produtos que podem ser recicláveis, com orgânico, com alimentação, com restos de alimento. Mas apoio e investimento seria uma forma de reconhecimento prático. Na prática, eu acho que é a estrutura, né? E conscientização também da separação do material, que poderia melhorar bastante, né? Facilitaria muito o nosso serviço hoje. O fornecimento de EPI também foi uma solicitação. Nós estamos acompanhando, inclusive, a formação de uma cooperativa que é lá no Jardim Bassoli, uma cooperativa formada só por mulheres, né? Mulheres numa situação de vulnerabilidade, muitas delas, só elas que são quem traz o ganha-pão, né? Quem traz a alimentação para dentro de casa, são mães solos. E precisam, porque muitas vezes esses EPI são caros, né? Você imagina uma pessoa que cata esse resíduo, recolhe esse resíduo o dia inteiro e muitas vezes é pouco que se recebe e ainda tem que gastar com o IPI. Então, é garantir, inclusive, que uma atividade seja exercida com segurança. A Sociedade Hípica de Campinas recebeu o diploma de mérito esportivo Sérgio José Salvucci durante reunião solene de número 98 da Câmara Municipal de Campinas. Em prestigiada sessão solene, a Câmara Municipal, por meio do vereador Marcelo Silva, concedeu o diploma de mérito esportivo Sérgio José Salvucci, dado a entidades, atletas, técnicos e dirigentes que tenham se destacado por seus feitos no esporte, como a Sociedade Hípica de Campinas. Poder homenagear esse clube que faz parte da nossa história, faz parte da vida aqui de todos nós, né? Nós que nascemos aqui e eu que aprendi, Pedro, a gostar de política também aqui. Acho que aqui foi algo que me estimulou a gostar, a fazer política, quando meu pai, né, sempre envolvido
na administração aqui, desde quando ele foi envolvido aqui na Secretaria, Tesouraria, quando ele foi presidente. Então, aquilo acabou me estimulando mesmo na política. Eu tive grandes professores, né? 3 deles estão aqui na mesa. O Du, o Pedro, que eu tive a honra de ser seu segundo vice-presidente, uma pessoa que eu admiro, um carinho especial. Eu pude aprender como faz política, aquela política do bem, aquela política voltada para o clube, aquela política que faz com amor, né, no coração. Nas reuniões mensais da diretoria eu pude, ainda muito jovem, né, Pedro, mas você foi aí um baita professor. Da mesma forma, o Saulo, também, quando compus a mesa do Conselho Deliberativo como segundo secretário, também fora um aprendizado aí ímpar na minha vida, e tudo isso foi dando bagagem aqui, meus professores. Vocês fazem parte aí desse meu crescimento político. Com 74 anos de sua fundação, a hípica conta com 35 modalidades esportivas, sendo 11 delas filiadas a federações, ligas e associações, distribuídas em diversos espaços como campos de futebol, quadras, parque aquático, sala de dança, de lutas, entre outros espaços. No evento, Pedro Pupo Nogueira, presidente do clube desde 2010, fala da importância de sempre trazer qualidade de vida para os seus associados. Sem falsa modéstia, eu acho que a hípica merece essa honraria desse prêmio de mérito esportivo do Sérgio Salvucci. Eu acho que é um prêmio que, assim, me honra muito ter recebido. Eu acho que incentiva a hípica a continuar investindo no esporte. E a gente, como você falou com muita propriedade, as diretorias, né? Eu sempre digo isso, a hípica teve o privilégio de ter grandes gestores. Todos que passaram por aqui procuraram fazer o seu melhor. Alguns mais, outros menos, cada um com as suas características, mas todos primaram por fazer o melhor trabalho. E o resultado está aí. A gente tem equipamentos esportivos de primeiro mundo. Agora os campos de futebol, padrão FIFA, 20 quadras de tênis, e muito com certeza virá nos próximos anos, porque a hípica vai continuar com essa mentalidade preocupada em desenvolver o esporte desde a mais tenra infância nas suas crianças e nos seus jovens. Os pets em Campinas têm espaços exclusivos. Os parques para cachorros são cercados, possuem brinquedos, obstáculos, bebedouros para cães. Os espaços gratuitos oferecem condições adequadas para a saúde e bem-estar animal. Campinas agora tem o Pracão, popularmente conhecido como Parcão. É um playground cercado e gramado com bebedouro de uso exclusivo para pets e brinquedos especialmente criados para eles, com o objetivo de proporcionar lazer e diversão. Mas o Parcão só foi possível porque o projeto de lei passou pela Câmara. O projeto que deu origem à possibilidade da instalação do novo equipamento foi protocolado no Legislativo em 2017 e é de autoria dos vereadores Permínio Monteiro e Carmo Luiz. Eu e o vereador Permínio fizemos uma troca, né? Eu fui presidente da Comissão de Proteção e Defesa dos Animais e assim que ele foi eleito, ele tornou-se presidente desta importante comissão. E era uma demanda de toda a sociedade que existissem os pracões, né? Ou parcões, como a gente tem chamado. E essa demanda foi colocada num projeto, nós assinamos juntos esse projeto e ele passou por todas as comissões aqui da Câmara Municipal de Campinas. Eu apresentei ele fundamentado de forma jurídica e conversei com as comissões, mostrou que era possível, né, mostrei que era possível e eles também aceitaram na questão da legislação, por ser constitucional esse projeto de lei, e também já existe em outras cidades.
E por que Campinas não ter? Em julho de 2018, Permínio apresentou um substitutivo à proposta, que foi incluída na pauta de votação da 70ª reunião ordinária para a primeira discussão no dia 11 de dezembro daquele ano. O texto alterou a redação do artigo 24 do Estatuto de Proteção Animal de 2017 sobre a permanência de pequenos animais em parques e praças públicas. O substitutivo à votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Em 24 de abril, na 20ª reunião ordinária, o projeto de lei entrou em discussão e foi aprovado com 24 votos favoráveis. Na mesma reunião, o vereador Permínio Monteiro apresentou a emenda aditiva 5 de 2019, também aprovada com 24 votos. As alterações e ajustes na lei realizadas pelo Legislativo foram aprovadas e no dia 6 de maio de 2023 foi sancionada e publicada em Diário Oficial a Lei 15.753 de 2019. O primeiro parcão foi inaugurado em 17 de outubro de 2020 na Lagoa do Taquaral. Felizmente o nosso prefeito sancionou e felizmente hoje nós já temos 4, 5, 6 parcões que já estão entregues à população, entre eles o do Taquaral, 3 lá na Vila Padre Anchieta, aqui no Parque Jambeiro, no Nova Europa, e nós teremos outros que estão sendo feitos nas mais diferentes regiões da cidade de Campinas. Então, é muito importante a sociabilização dos animais, é um espaço específico para os animais, para os pets, e nós o que temos observado é que a demanda por estes espaços tem sido cada vez maior, a população tem pedido, tem mandado, eu mesmo estou fazendo indicações em muitas comunidades para que esses espaços de pets que já existem na cidade possam continuar disseminando e trazendo uma qualidade de vida aos proprietários, né, aos que têm os cães e aos próprios animais. Os espaços devem ser cercados com alambrados e devem conter equipamentos para lazer dos cães: túnel, gangorra, obstáculos, escorregador, tanque de areia e bebedouro. Eu acho que foi uma iniciativa muito boa da Câmara Municipal fazer com que esse equipamento urbano transformasse em lei, né? Porque ele traz realmente uma série de benefícios para os cães, para os pets, porque eles têm um espaço para exercitarem, brincarem, né? E para os tutores, que se socializam com os animais e com outras pessoas, né? Porque acaba sendo um local de encontro, onde as pessoas, ao levarem os cães, sentam, bate-papo, conversam. Então é um espaço de convivência. Com a adesão da população, diversos parlamentares protocolaram indicações solicitando a implantação dos equipamentos em várias regiões da cidade. Desde que a lei entrou em vigor, foram disponibilizados à população mais de 10 equipamentos de convivência pet. É muito importante do ponto de vista social, mas também do ponto de vista veterinário. Porque esse exercício dos animais, esse entretenimento que eles têm, acaba sendo muito importante na saúde dos animais, né? Eles ficam menos doentes, têm menos problemas. Então, é uma política pública muito interessante e que, na minha opinião, veio para ficar. É muito bom, eles têm uma área grande para brincar, tem outros cachorros para socializar. Então é muito bom para eles, acho muito bom. Na verdade é um benefício para a gente, porque a gente tem espaço para soltar os cachorros, eles conseguem interagir, correr. Então assim, a maioria dos cachorros hoje em dia vivem em apartamento, então pra gente acaba sendo um benefício, porque eles conseguem correr, gastar energia. Então eu tenho visto como uma coisa muito boa. Eu acho que é uma boa coisa que tem, porque os netinhos meus, né, vêm aqui, se divertem, faz bastante baixaria, que brigam com os outros, mas é bom, distrai, eles voltam para casa cansados,
já deita, come, deita, eu acho que é legal. E interagem com outros animais, né? Que é importante, né? As pessoas são os animais, são as crianças, são todas essas pessoas que ficam dentro do espaço pet, que tem banco, tem a iluminação, é alambrado, é seguro, né? Tem a baia ali para os pets não fugir, e você fica tranquilo, você solta ele numa hora de lazer específica para ele, embora também você tenha as condições de conversar com as pessoas, pegar amizade, fazer contato ali via WhatsApp e se interagir. E isso é muito bom. Hoje, principalmente depois da pandemia, onde as pessoas viviam reclusas em suas casas, seus apartamentos e não saíam. E hoje a gente tem essa facilidade de interagir, principalmente nas áreas pets, que é o que Campinas oferece para a população e também oferece para os pets da nossa cidade. Devido à grande demanda, uma segunda proposta de alteração ao projeto de lei 137 de 2023 foi apresentada pelo vereador Permínio Monteiro. A nova proposta alterou um artigo do Estatuto de Proteção, Defesa e Controle das Populações de Animais Domésticos e autorizou o poder público a implantar áreas específicas destinadas à socialização animal, os denominados pracões ou pracão, em todas as praças e parques públicos da cidade. A matéria tramitou no Legislativo e foi aprovada em primeira discussão e votação na 5ª reunião ordinária, realizada no dia 21 de fevereiro de 2024, e em segunda discussão na 7ª reunião ordinária. Item 2, incluído na pauta em regime de urgência, mediante requerimento 215/24, devidamente aprovado. Segunda discussão e votação do projeto de lei 137/23, processo 238647, de autoria do senhor Permínio Monteiro, que altera dispositivo da lei 15.449, de 28 de junho de 2017, Estatuto de Proteção, Defesa e Controle das Populações de Animais Domésticos do município de Campinas, para autorizar a implantação de áreas públicas destinadas à socialização animal. Parecer da Comissão de Constituição e Legalidade é favorável. Eu convoco a Comissão de Proteção e Defesa dos Direitos Animais e a Comissão de Finanças e Orçamento para exararem pareceres. Vereadora Paula Miguel tem a palavra para exarar parecer. Senhor presidente, demais vereadores, o PLO 137 de 2023 tem o parecer favorável por unanimidade das comissões em conjunto. Com parecer favorável, é matéria de discussão. Pergunto se há vereador inscrito para discutir. Vereador Juscelino, não há mais vereador inscrito? Não há mais vereador inscrito, senhor presidente. Não havendo mais vereador inscrito, a matéria entra em votação. O quórum é a maioria simples. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. O projeto de lei 16.535 foi sancionado pelo Executivo em 28 de março de 2024 e publicado em Diário Oficial no dia 1º de abril. Como política pública, né, é muito importante que o poder público, o Executivo, auxiliado pelo Legislativo, possa difundir essas políticas públicas por todo o território do município. Nós já temos 15 parcões instalados, né? E temos uma previsão até julho, comecinho de agosto, de mais 5 parcões serem entregues. A questão da legalidade é importante porque muitas pessoas são minorias, é claro, mas se incomodam com a presença de cães em praças públicas, em locais públicos, né? E a lei garante, então, essa atividade. Hoje nós temos praticamente 16 já inaugurados na cidade, temos mais alguns em construção, a gente pode citar alguns que vai ser entregue em breve, a gente tem aqui o Parque das Aulas que vai inaugurar um em breve, temos na Praça Pompeu de Vito, que também é no Jardim Nova Europa, vai inaugurar em breve, temos um Largo São Benedito que, por incrível que pareça, faz 15 dias que começou as obras, e já tem alguns brinquedos instalados, mas falta ainda o alambrado, a iluminação, falta o bebedouro, mas já tem alguns brinquedos e a frequência dos pets é impressionante. E esse foi o nosso Passou pela Câmara de hoje. Obrigada pela sua companhia. E a gente se vê a qualquer momento aqui na TV Câmara Campinas.
Hora de conferir muitas opções de cães e gatinhos da Associação Amigos dos Animais de Campinas e também do Departamento de Proteção e Bem-Estar Animal, que estão disponíveis para a adoção responsável. Aqui você encontra os caramelos, estopinhas mais lindos. Todos já estão vacinados e prontos para ganhar um lar. A partir de agora, adote um bichinho para transformar uma vida. Vamos conhecer os bichinhos que estão para adoção nesta semana? A Associação Amigos dos Animais de Campinas tem vários animaizinhos prontos para adoção. Esse gatinho lindo é o Caco. Ele tem apenas 1 ano e já está vacinado. É um pouco medroso, mas com carinho e paciência, ele vai ganhar sua confiança e se tornar uma ótima companhia. Mas atenção, ele está disponível somente para casas e apartamentos telados, sem acesso à rua. Ali é essa caramelo sorridente. Ela tem 2 anos, está castrada, vacinada e adora brincar. Ela é a doguinha perfeita para alegrar a sua casa. Você pode mudar a história da Lily. E olha a cara de esperta da Teca. Ela é cheia de energia, adora brincar e pular. Essa cachorrinha de apenas 2 anos também já está vacinada e castrada. Agora ela só precisa de uma adoção responsável. A Ariel é essa rajadinha charmosa. Ela tem 3 anos, está castrada e vacinada. Apesar de um pouco tímida, com carinho e amor ela consegue se adaptar super bem. Essa gatinha só está disponível para casas e apartamentos telados, sem acesso à rua. A Gaia, essa estopinha preta, tem 1 ano e meio. Já está castrada e vacinada. Ela é muito carinhosa e pode ser uma excelente companhia para você. A Gunis é essa outra estopinha, também de 1 ano e meio, já castrada e vacinada. Ela é muito dócil e com certeza vai alegrar sua casa. Adote com responsabilidade. Para adotar qualquer animal da Associação Amigos dos Animais de Campinas, entre no site e preencha a ficha de interesse. O DPBEA, Departamento de Proteção e Bem-Estar Animal, tem mais bichinhos aguardando um lar. O Léo é esse caramelo, jovenzinho, muito brincalhão, carinhoso e com muita energia. Gosta de correr e pular. Ele foi resgatado ainda bebê pelo SAMU Animal e no DPBEA recebeu todos os cuidados. Está saudável, vacinado, vermifugado e microchipado. O Barreto é um cão jovem e dócil, que foi acolhido pela equipe do DPBEA para receber o tratamento necessário. Esse doguinho já foi vacinado, microchipado, vermifugado e em breve será castrado. A Tiffany, essa cachorrinha de olhar meigo, encerra o quadro de hoje. Ela é jovem e dócil, foi resgatada pelo SAMU Animal e agora passa por tratamento no DPBEA. Logo, ela também estará prontinha para adoção. Para quem quiser adotar qualquer animal do DPBEA, é só se conectar ao Portal Animal de Campinas, clicar no ícone Adoção e acessar as fotos e informações sobre os bichinhos. Meio-dia mais 57 minutos, muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Estamos ao vivo nesta terça-feira e a nossa equipe conversou com um professor de economia que vai nos dar dicas de como fazer para ter uma reserva financeira de fim de ano, para começar 2025 sem dores de cabeça. A partir de agora é o nosso quadro Na Ponta do Lápis. Está começando mais um Na Ponta do Lápis e hoje vamos dar dicas de como você em casa faz para ter uma reserva financeira para o final de ano.
Por isso, eu estou aqui com o professor de economia Sandro Cosso, que vai nos explicar melhor como fazer essa reserva financeira para o fim de ano. Professor, os gastos de final de ano, né, dos últimos meses, costumam apertar o orçamento financeiro dos brasileiros, né? Principalmente de quem não preparou essa reserva financeira, né? Olá, Rafael, muito bom estar aqui com vocês novamente. Olha, uma das coisas que a gente aguarda na nossa vida, com muita expectativa, é que as festas do final do ano cheguem, né? Pelas férias que a gente vai ter, pelo descanso que a gente vai usufruir, pelo encontro com os amigos e os familiares. E também, assim como na vida pessoal, na vida familiar, é necessário que a gente faça um planejamento para que os custos que envolvem estas festas do final do ano não impactem a nossa vida no próximo ano. Porque geralmente, como a gente fica muito animado, né, com essas atividades, a gente gasta mais do que o necessário. Falar, deixa para o ano que vem a gente vê, a gente resolve. Exatamente. No ano que vem a gente vê o caos que a gente gerou na nossa vida, na nossa fatura, no cartão de crédito. Mas isso é algo que a gente pode já antecipar, ou seja, fazer um planejamento desde o começo do ano para aquilo que você vai fazer no final do ano, mesmo que seja de maneira geral, é importante, né, para a sua saúde financeira. Então, quais são os benefícios de ter uma reserva financeira para os últimos meses do ano? Por que é importante criar essa reserva financeira? Olha, os benefícios que esse tipo de disciplina gera é o equilíbrio que a gente vai ter nas nossas finanças, que é o mais importante. Veja bem, Rafael, no final do ano, além, né, as pessoas que conseguem guardar um pouco de dinheiro, ter uma certa reserva financeira, que seja para segurança, que seja para qualquer outra finalidade, ela vai ter uma certa tranquilidade no final do ano. Mas a maioria das pessoas, elas recebem o seu 13º, por exemplo, elas recebem as férias, né? E é um montante financeiro que, a hora que a gente vê na conta corrente, parece que imprime em nós um poder muito grande, né? Significativo. E se a gente não souber controlar, a gente vai entrar janeiro e fevereiro já em déficit, né? Ou seja, a gente vai estar devendo. E o mais importante nesse sentido é que a gente dimensione efetivamente, né, que tipo de gasto eu vou ter no final do ano. Olha, eu gostaria muito de passar o meu final de ano lá em Copacabana. Eu quero ver os fogos lá do Rio de Janeiro. Para isso, você precisa se preparar. E é possível você fazer um preparo financeiro para você usufruir de momentos que são agradáveis para todos nós, né? Nessas férias, ou no final do ano, nas festividades que a gente tanto espera. Então é necessário que a gente tenha cuidado, né? Muito cuidado com aquilo que a gente vai projetar. Então, qual que é a melhor maneira de fazer essa reserva financeira, né? Quais são os primeiros passos, professor? Primeiro, controlar os custos mensais que você tem, né, efetivamente. Por exemplo, tem muitas pessoas que já organizam uma viagem de férias, por exemplo, em janeiro, que tira férias, ou no final do ano, Natal ou Ano Novo, né, meses antes. E a gente sabe que se a gente comprar, por exemplo, uma passagem aérea com bastante antecedência, você vai pagar um preço muito menor, né? Porque quanto mais próximo da viagem, muito mais caro essa passagem fica, né? Você tem aí as opções das empresas que vendem pacotes de viagem para vários lugares do Brasil e do mundo, que também isso é parcelado, você pode inserir isso nos seus custos mensais, e aí quando chega no momento da viagem, esses custos já estarão pagos, né? Então, primeira coisa, organizar com antecedência, colocar no seu orçamento, né? Fechar esses pacotes de viagem, por exemplo, que é uma das opções que as pessoas têm, e pagar isso com antecedência. Por quê? Porque você vai ter um dinheiro extra só para você gastar nos passeios que você vai fazer. Por quê? Porque aquilo que é mais grosso de uma viagem, hotel, alimentação, transporte, já vai estar ali... incluso no orçamento. E já vai estar pago nos custos que você já realizou, através dos pagamentos. E como fazer esse planejamento, professor? Desse planejamento de reserva financeira? É saber onde economizar, definir o que é prioritário, como que faz isso? Olha, muito interessante, Rafael. As pessoas podem e devem, né, estabelecer metas financeiras nas suas vidas, ou seja, primeira coisa, eu quero fazer uma festa de final de ano, eu quero viajar para determinados lugares aqui no Brasil, que tem lugares que são caros, né, caríssimos inclusive, e que requer das pessoas um certo planejamento. Então, a primeira coisa, ela precisa conhecer
o seu orçamento pessoal. Ela precisa dimensionar efetivamente os seus custos mensais e entender ali quanto que sobra para ele ou para ela, né, de excedente. Que é esse excedente que ela vai poder planejar uma viagem. Igual você falou, ela tem que conhecer então, porque ela sabe que a pessoa sabe que ela ganha tanto, ela sabe que metade disso é por necessidades que não tem como evitar. Exato. E aí ela vai ver o que sobra para ver, ela tem que se organizar para daí ver, se planejar para ver, ó, eu consigo investir nessa meta aqui que eu quero viajar, quero fazer uma festa, é isso, né? Exatamente. E essa é a parte mais difícil de se fazer, Rafael, porque fazer essa organização financeira mensal para você lá no futuro, né, lá na frente, lá no final do ano, você ter um valor financeiro para você poder passear, viajar e curtir as suas férias, é algo que demanda muita disciplina. Ou seja, se você, por exemplo, recebe, sei lá, R$5.000 por mês e as suas contas mensais chegam a 4.800, né, vai sobrar só 200 para você gastar num investimento como esse. E a gente sabe que não é um gasto apenas, é investir para a nossa saúde, porque quando você vai viajar, você vai descansar, você vai relaxar, e a nossa estrutura psicológica precisa disso, né? Porque o trabalho, família, enfim, uma série de demandas do nosso dia a dia nos consome, e a gente precisa se preparar para esse momento no final do ano, para a gente poder curtir com tranquilidade. Então, dimensionar os nossos custos, saber efetivamente o que nos sobra, e aí usar esse excedente para a gente programar, né, um passeio, uma viagem, algo realmente prazeroso no final do ano, com tranquilidade, sabendo que depois das festas a conta chega. A conta chega. E ela nos cobra, né, de maneira muito intensa. E professor, qual que é a melhor forma? É planilha a melhor forma para o pessoal se organizar, para fazer essa reserva financeira de final de ano? É uma das opções que as pessoas têm disponíveis hoje através da tecnologia, o uso dessas planilhas digitais, né, usar a nuvem, por exemplo, para vocês terem ali acesso direto a esse tipo de controle, porque às vezes essas planilhas que estão no nosso computador, por exemplo, né, você não tem acesso o tempo todo. Quando você coloca essas planilhas na nuvem, você acessa de um celular, você acessa de qualquer lugar, então você tem um controle efetivo daquilo que você gasta. E até isso te ajuda a dimensionar uma decisão que você precisa tomar de um custo, às vezes, que aconteceu ali emergencial. E é muito curioso, Rafael, no campo das finanças, o comportamento entra como uma ferramenta essencial, não tem conversa. A gente precisa aprender a consumir, né, com sustentabilidade, ou seja, quanto eu ganho, quanto eu posso gastar, né, que passos eu posso dar em relação ao meu consumo. E isso também se aplica a uma organização de um final de ano alegre e feliz, né? Eu quero viajar para Londres, né? Todo mundo quer viajar para Londres, para Paris, quer viajar o mundo numa festa de final de ano, mas o quanto meu dinheiro permite fazer essa viagem, né? E a gente sabe que, estatisticamente, as pessoas que se organizam financeiramente, mesmo ganhando pouco, Rafael, elas conseguem realizar muitos sonhos em relação a isso, né? De realizar grandes viagens, né? De fazer lindos passeios, e aí a gente entra assim, entendendo que esse tipo de coisa é criação de memória afetiva, que a gente vai levar para a nossa vida. E o professor, é legal que você falou que a pessoa tem que estabelecer metas, sonhos, objetivos. E aí a pessoa estabelecendo isso, ela tem que se autocontrolar, né? Porque ela tem que pensar no futuro, no sonho, na meta dela, no objetivo dela, né? Exato. E isso é uma mudança de comportamento muito significativa e bem difícil de realizar. Ainda mais na dinâmica de consumo que a gente tem na nossa sociedade, né? A mídia, de forma geral, a internet, a televisão, ela gera necessidades em nós que muitas vezes nós não tínhamos e nós passamos a ter. E essas necessidades é que acabam impulsionando determinados consumos que não são controlados. E muitas vezes não são necessários. Exatamente, que poderia aguardar um determinado tempo, você reunir um pouco de uma quantia financeira e às vezes até custear isso à vista. Porque quando a gente parcela qualquer coisa, Rafael, aquela coisa de, olha, 12 vezes sem juros, é uma conversa fiada, né? Sempre tem um valor a mais
ali incrustado naquele bem que a gente, ou um bem ou um serviço que a gente está consumindo. Certo. Tá? Não existe nada que seja parcelado que seja o preço do valor à vista. Isso foi uma das primeiras lições que eu aprendi nos bancos da Faculdade de Economia. Né? O único preço que você paga efetivamente verdadeiro é aquele preço à vista e com desconto. Professor, para a gente finalizar aqui, tem mais alguma dica para o pessoal se organizar, né, fazer uma reserva financeira de final de ano? Olha, eu desejo assim, que aqueles que estão nos assistindo, né, estamos quase no final do ano, mas isso é algo que a gente tem que levar para a vida. Viaje com sua família, viaje com seus filhos, com a sua esposa, com seus amigos, mas organize essa viagem. Né? Coloque na ponta do lápis tudo que você efetivamente vai gastar nessa viagem e se controle durante o passeio. Né? Porque geralmente a gente pensa assim, eu tenho cartão de crédito, eu tenho um pouco, vou gastar, depois eu não vou viver mais isso. Não, você vai viver. Você vai ter inúmeras oportunidades de vivenciar isso com tranquilidade. Então, fazer isso de maneira planejada, antecipada, né, com recursos efetivamente ali disponíveis e seguros de que no próximo ano você não vai ter um problema financeiro, é algo que efetivamente você consegue construir. Né? Com muita desprendimento, com muita tranquilidade, eu posso dizer, tá? Basta você efetivamente desenvolver a disciplina. Olha, eu vou colocar uma viagem nos meus custos mensais e eu vou chegar no final do ano e vou viajar para tal lugar com a minha família, com os meus amigos e não vou ficar dependurado no próximo ano. É isso. Professor, muito obrigado por todas essas dicas, por todos esses ensinamentos, viu? Eu que agradeço, Rafael, a oportunidade e um grande abraço a todos vocês. Olha, pessoal, não se esqueçam de nos seguir nas redes sociais, no Facebook e no Instagram, TV Câmara Campinas, e de acompanhar toda a nossa programação no YouTube, TV Câmara Campinas. Um abraço e até o próximo Na Ponta do Lápis. Amanhã, quarta-feira, começa a mudança na previsão do tempo. Hoje, sol e muito calor. Agora à tarde, os termômetros podem chegar aos 37 graus. Mas amanhã, a máxima não passa dos 29 graus. O sol aparece entre muitas nuvens e tem até já uma possibilidade de chuva para o fim da tarde e início da noite. Vamos às temperaturas, porque elas já estão aqui na minha tela. Para amanhã, então, 9 de outubro, quarta-feira, mínima de 19, temperatura sobe, podendo chegar aos 29 graus aqui na cidade de Campinas. O Jornal Câmara Notícia fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Continue na nossa programação e nos vemos amanhã na quarta-feira, a partir do meio-dia, ao vivo. Até lá. Tchau, tchau.